ler aqui essa profecia para nos dar uma ideia. Então, se não nos dá mais tempo, vamos fechar aqui hoje. Vamos combinar algo, podemos fazer vamos combinar algo, vamos fazer um combino aqui. Quantos querem combinar algo comigo? Quantos querem? Vamos nos comprometer a trazer pelo menos mais uma pessoa. Demonstra que você é forte, que você pode. Não vem amanhã falar, Deus me dá alguém que está bêbado, que está sofrendo, que está passando dificuldade, que está com muitos problemas. Senhor, mete um camarada na minha frente, seja mulher ou homem, pai de família, e amanhã eu tenho que trazer. E também no culto da noite, quem diz no culto da noite, fala para os irmãos, olha, o culto de libertação está uma coisa maravilhosa, estamos a aprender coisas boas ali. Amém? Amém. Ezequiel 28 diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, diga aos príncipes de Tiro, assim diz o quê? O Senhor Deus. No orgulho do teu coração, você diz, sou um Deus. Assento-me no trono de um Deus, no coração dos mares, mas você é um homem e não um Deus, embora se consideres tão sábio quanto Deus. Muita arrogância, né? Muita arrogância. Um homem dizer que ele é um Deus, isso é muita arrogância. Isso quer dizer que você já começa a ver aqui uma arrogância espiritual que aponta para um grande perigo. Aleluia. Amém. Porque quando o homem atinge um nível de crescimento, seja espiritual, seja na vida comum, e já começa a ter esse tipo de expressão, esse tipo de comportamento, já está a mostrar que essa pessoa já está fora do caminho de Deus. Amém? Amém. E a arrogância espiritual, Deus não tolera isso. Amém? Diga por não, cuidado com a arrogância espiritual. Cuidado com a arrogância. Você mais sábio que Daniel. Perguntou Deus, mas sabe que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você. Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você aumentou as suas riquezas, acumulou ouro, prata em seus tesouros. Pela sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais. Vocês não estão a ler comigo? Orgulhoso. Isso é importante que vocês acompanhem a leitura. Ou diferente. Então a pessoa está dizendo que E por causa das tuas riquezas, elevaste o teu coração. Ok, elevou. Mas aqui está dizendo que se tornou orgulhoso. Amém? Por isso, assim diz o Senhor Deus, porque você, vou repetir, está na trabalhando, vou te dizer o Por isso, assim diz o Senhor Deus, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus. Trarei estrangeiro contra você das mais impiedosas nações. Olha só, observa isso. Ele empunharão a sua espada com a sua beleza. Nota de rodapé, essa também. E a sua sabedoria. Ele o farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirás você, então, eu sou um Deus, na presença daqueles que matarem. Você será tão somente um homem e não um Deus, mas nas mãos daqueles que o abaterem, você terá morte. Dos incircuncisos nas mãos do estrangeiro. Eu falei a palavra
mas você vai ler em casa, você responsabiliza em ler isso em casa. Amém? Podemos tomar nosso assento, estamos ao lado. Querido soberano Espírito Santo, na tua presença, nós nos colocamos e pedimos a tua bênção sobre nossas vidas. Pai, cancela e bloqueia todo e qualquer diabo, todo e qualquer manobra, tira a canseira, tira a distração, que as nossas mentes estejam simplesmente cativas ao ouvir a tua voz. Senhor, coloca o desejo, a fome, a vontade do teu povo no aprendizado, que ao sairmos daqui, possamos ser daqui impactados e transformados para a glória e a honra do Senhor. Nós te agradecemos desde agora para sempre. Amém. Amém. Vocês conseguem não ver aqui? Você vai olhar sozinho. Prontos. Amados irmãos, nós temos aqui um texto que talvez você, ao olhar para ele de forma literária, você pode até tirar algumas lições, mas não ter uma compreensão mais ampla, mais profunda a respeito dessa profecia. Por quê? Porque a profecia que Deus manda levantar é contra um rei, mas verso a um querubim. Então você vai notar que essa profecia que é lançada para um homem, ela também, na mesma proporção, então talvez um pouco mais diferente, porque trata-se de uma entidade espiritual, vem numa outra proporção, numa outra visão. Mas você vai ver que é um paralelo entre ambos os seres, né? Ser humano, ser espiritual. Deus mandou o profeta falar para o rei de Tiro, porque foi um valente, um homem sábio, um homem que conquistou território, um homem que se tornou forte, se tornou célebre, se tornou famoso. Mas por conta dessa fama, que é o problema do ser humano, aqui tem muita gente que só não é tão humilde, mas se Deus lhes dá alguma coisa, vão se manifestar. O orgulho que está adormecido aí, a arrogância que está adormecida aí, vai se manifestar por conta dos bens materiais. É por isso que se diz: você quer provar o homem, lhe dá poder, lhe dá dinheiro, lhe coloca no lugar de status. Você vai ver. São poucas pessoas que conseguem permanecer humilde. Está muito alto aqui, está da feedback. Só mais um bocadinho, puxa um bocadinho aqui. São poucas pessoas que conseguem ter crescimento e se manter humilde. É raro, porque a nossa natureza, ela se apega às coisas materiais. Quem está me ouvindo, diga amém. 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 E você tem que cuidar disso, porque hoje estás aí todo humilde, boa pessoa, uma pessoa honesta. Amanhã Deus começa a te abençoar, se torna a pessoa mais ocupada do mundo, não tem tempo para vir no culto, não tem tempo para ir participar nas reuniões familiares, se torna arrogante. Se eu não vou lá, vou mandar dinheiro. Começamos a ser desumanos por conta dos bens que nós estamos a ter. E hoje, as pessoas, infelizmente, elas estão valorizando mais o que nós temos do que aquilo que nós somos. Infelizmente. E esse rei também nos escapou dessa realidade, porque o próprio Deus, lá no seu trono, sabe, muitas vezes você, quando olhar para a Bíblia, tanta atividade ruim acontecendo na terra, mas Deus ficando como se não tivesse nem aí. Mas que não é bem assim, porque Ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra, observando os bons e os maus. Tudo que nós fizemos, tem livros que estão sendo escritos até o dia que a gente parte para a eternidade. O livro é fechado, o livro da nossa história. Você tem o livro da tua história, eu tenho o livro da minha história. Tudo que você faz de errado, tem alguém escrevendo, assim como também do lado oposto. Assim como os demônios também escrevem. Sabe que muitas das vezes demônios sabem muito das nossas vidas, muito mais do que teu pastor, o teu marido, o teu tio, a tua tia, porque tudo que você faz em termos de ação, existe espírito escrevendo tudo que você faz. A fofoca, a calúnia, a intriga,
legislação, as coisas erradas. Por isso é que nós somos chamados a uma grande vigilância. Somos chamados a que, igreja? Há uma grande vigilância. Há muitas advertências na Bíblia, no qual delas diz, uma delas, orai e vigiai. Não basta só você dizer sai. Não pensa que o diabo foi embora e cruzou os braços e vai virar uma feira porque você lhe deu aqui uma escapacumba, aleluia. Antes, pelo contrário, ele volta furioso. Se você ler Mateus capítulo 12, vai ver o que a Bíblia diz ali no versículo 43. Então precisamos ter cuidado com algumas coisas da nossa vida. Nós não podemos ser ignorantes quanto a algumas realidades. Aleluia. Amém. Você tem que ficar bastante vigilante. Eu estou repetindo, fica vigilante, vigia os teus pensamentos, vigia as palavras. O que você vai falar vai produzir o quê? O que eu vou produzir na minha fala? Será que eu não vou produzir contenda? Não vou separar pessoas? Será que os meus argumentos, será que a minha razão é mesmo a verdade a ser dita? Porque muitas pessoas, às vezes, em querer ter paz e ter razão, eles vão pelo caminho da razão, porque querem se mostrar que são perfeitos, são melhores que os outros. Então, muitos de nós nos perdemos à busca da razão e não querendo paz. Então, precisamos vigiar. Eu falo muito sobre isso, quando se trata de batalha da mente, eu falo muito sobre isso, mas não tem como não falar, porque o texto nos dá um grande alerta aqui, um exemplo a seguir, uma chamada de atenção, no qual nós não podemos até seguir, aliás, no que serve o comportamento do rei. Então o rei, ele se engrandeceu, ele se tornou forte, respeitado, reconhecido, com aquela grandeza, encheu o seu coração e ele então se achou que era um Deus. Isso foi uma ofensa para Deus. Não pode um ser criado falar que ele é um Deus. Então, e Deus diz, olha, o profeta levanta uma profecia contra o rei, mas você vai ver que aquela cidade, quando você vai buscar o histórico, você vai buscar a história profunda da verdade. Olha por aqui, amados irmãos, olha por aqui, por favor. Eu já notei isso em muitos lugares aqui no Nandini, quando passo o protocolo, passo a ver, as pessoas deixam de olhar, ouvir a mensagem. E assim como muitas vezes se comportamos lá fora, né? Deixaram de olhar para Jesus e ficamos com raiva das pessoas que estão nos causando dano. Vigia, amém? Vigia. O foco aqui é Jesus, amém? O pastor volta ali, o irmão está trabalhando, a irmã está trabalhando, ela está fazendo o serviço dela, você está trabalhando, ouvir a palavra de Deus, que isso vai produzir freio. Então, Deus vê e fala para o profeta, porque há uma realidade espiritual que está acontecendo, uma relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, porque a profecia vai ser quase da mesma proporção, pelo fato de ter um rei tendo um comportamento igual a um ser que também esteve num lugar de posição alta. Não vou poder falar aqui, você em casa lê, eu vou te dar apenas pistas, aleluia, não vou te dar de mão beijada, porque é bom que o crente aprenda a cavar, aleluia, cavar o poço para que encontre água e dizer que não fui cavar essas águas pelos meus esforços, e você deveria ficar satisfeito, porque afinal de contas, tudo que a gente granjeia com um esforço, com dedicação, com amor, sem arrogância, isso nos dá prazer, isso nos dá alegria, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então você vai notar nesse paralelo, mas Deus agora começa a falar antes, primeiramente, com o rei, pelo fato dele crescer, se tornar uma pessoa forte, e ele comete a besteira de dizer que agora eu sou um Deus, eu sou sábio, sou inteligente, eu sou mais inteligente do que Daniel. E aí o próprio Deus faz referência de Daniel, porque Daniel é uma referência de sabedoria da Bíblia. Daniel, José e muitos outros homens de Deus na Bíblia, você vai ver como uma referência de sabedoria. Diga para o teu irmão, Deus te chamou para você ser uma pessoa sábia. Deus te chamou para ser uma pessoa sábia. A sabedoria de Deus te alcança. E a sabedoria de Deus te alcança. Quantos desejam ter sabedoria? Amém. Então se empenhe em buscar e você terá sabedoria. Amém. E agora Deus vai falando
ganha uma outra proporção, virando-se para o rei, para o ser espiritual, não mais para o rei, depois de ter falado, olha, você, que aí Deus primeiramente, para Deus é tão bom, você vai ver que na maioria das profecias, Deus primeiro fala das coisas boas que você faz, não é como nós os homens. Nós os homens, quando queremos criticar alguém, esquecemos as boas obras das pessoas. Aleluia. Fala com o teu vizinho, diga assim, muda essa forma de ser. Quando tu vês a criticar alguém, não vê só o lado negativo da pessoa, mas lembra que a pessoa um dia já fez boas obras. Nós temos que ter um memorial das coisas boas que as pessoas já fizeram. Porque é muito errado pensar numa pessoa que pisou na bola, ela falhou, que ela já não presta. É errado pensar assim. Tira isso da tua forma de pensar, aleluia. Vamos dar valor das pessoas, mesmo elas errando, mas elas continuam a ter sempre valor. Você vale muito, irmão vale muito, a tua família vale muito. Por quê? Por isso eu digo sempre assim, quando as pessoas estão levantando crítica, eu digo sempre, eu tenho um ponto de vista diferente com relação a este assunto aqui. Muitos querem desistir, mas não vou desistir, porque eu sei que eu posso ajudar. Eu vou ajudar com sabedoria, eu vou ajudar na mesma proporção que muitos querem ajudar. Porque às vezes quem está nessa condição de receber ajuda, ele não consegue se enxergar que está falhando, aleluia. Então eu tenho que ser tão sábio para aproveitar algumas deixas e em função daquilo eu, dou o meu ataque, aleluia. Isto é sabedoria. Que o Senhor enche a tua mente de sabedoria. Amém. O teu coração de sabedoria. Amém. Daniel, a referência aparecer ali na profecia. Você é mais sábio que Daniel. Você é rei. Deus começa a apontar. Você teve avanços. Você engrandeceu. Você é sábio. Você diz que você é sábio. Você diz, mas agora estás a dizer que eu sou um Deus porque me assentei nas águas na simbologia bíblica para representar povos. Quer dizer que agora, porque você engrandeceu, você se tornou forte, você já se considera como um Deus de povo, dos homens. Mas na verdade, aí começa já a mudar, você não é um Deus, você é um ser humano. Agora, eu vou mandar os estrangeiros, daqueles mais terríveis, olha só como é que Deus é. Dos mais terríveis, vão entrar na tua cidade e vão te matar, e a tua morte não vai ser uma morte normal, vai ser perante aos olhos da multidão. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. E aí vai a profecia. Mas depois Deus vai dizer, filho do homem, não pare, porque há uma outra situação a ser resolvida, há um outro problema. Profetiza, né? Filho do homem. E ele agora começa a voltar-se para o campo espiritual, falando para um querubim ungido. E começa a descrever, você era o conselho da perfeição, você que foi tirado das pedras preciosas, você, e foi falando, você, eu que reduzia, você o anjo, estavas no monte de Deus, mas desde o dia que se corrompeste, que cachaste ser igual a Deus, então foste precipitado. Essa palavra, precipitado, significa que alguém estava em algum lugar de destaque, um lugar alto, um lugar de grande importância, porque no governo de Deus, Deus estabeleceu hierarquia. Deus é o soberano, o Senhor de todas as coisas, mas Ele também organizou os seus anjos e deu categorias. E existem anjos que não estão revelados na Bíblia, mas a Bíblia fala que alguns, e na compreensão da teologia sistemática, porque é a forma que organizaram para trazer entendimento, embora que ela entrou muitos erros, entrou muitas falhas, mas ajudou muito também no Evangelho, ajudou-nos a conhecer certas coisas, ajudou a aplicarmos a pedagogia dentro do conhecimento da palavra. E quero dizer aqui, quero destacar aqui, dizer que a maior força educativa a nível do mundo é o cristianismo. Amém. Você não entendeu? Você não entendeu? Amém. Bom, a maior força educativa do mundo, a maior e a única é o cristianismo. Amém. É o cristianismo. Porque não te ensina só a não roubar, né? E quando não te ensina, quando está dizendo que não rouba, está te ensinando a ser um bom cidadão. Você não vai roubar no trabalho, isso faz de você uma melhor pessoa. Não cobiça. Uma série de coisas que eu podia falar.
voltando ao nosso assunto, então Deus começa a falar. Foi precipitado. Quando vamos para o Apocalipse, no capítulo 12, também encontramos um outro episódio que a Bíblia está a dizer que agora o anjo, a descrever a João, que não estava recebendo a revelação na ilha de Patmos das coisas futuras, mas também traz uma revelação de alguma coisa que passou no mundo espiritual há anos e também com relação à realidade, porque você vai ver Apocalipse com Ezequiel faz ponto, porque existem verdades que estão ligadas uma à outra, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então você vai ver que aí em Ezequiel vai dizer que você foste lançado em terra, foste precipitado, foste tirado do lugar onde você estava. E Apocalipse agora está revelado que apareceu um dragão, quer dizer que ali, enquanto Ezequiel dava uma outra imagem, que era um querubim, alguém que estava numa hierarquia, no nível de autoridade, agora está se apresentado como um dragão. E houve peleja. Você vai ler isso em casa, para poder entender melhor. Eu estou aqui a fazer um resumo para dar uma ideia. Amém? E houve peleja. O dragão e seus anjos caídos, quer dizer que durante esse período que Deus foi dando oportunidade, ele, na sua corrupção, corrompeu também outros seres espirituais. E a Bíblia vai dizer que o dragão, com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas. Quando está falando da estrela, está falando da simbologia bíblica, está falando de anjos. Então ele arrasta uma parte dos anjos, o que significa que são muitos, são milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, centenas, mas ele levou uma terça parte, que também é um número elevadíssimo. O que significa que para cada ser humano há mais de 3.000 demônios para combater uma só pessoa. Mais de 3.000. Porque a revelação no texto do Gadareno, lhe perguntaram: quem são vocês? São religiões. Religiões, na visão romana, era um número elevado de 6.000 soldados. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Veja que os seres espirituais, eles estão bem avalizados, são conhecedores da vida humana. Não pensa que o demônio que você deixou está aqui, não sabe o nome do teu avô que morreu há muito tempo. Aleluia. É por isso que em algumas revelações, verdades espirituais explicadas dizem que quando as pessoas têm aquele sonho de que viu o avô, na voz dele, a cara dele, tudo como ele, então nos dá uma impressão, um entendimento, porque a Bíblia também diz que o diabo, ele também se transforma em anjo de luz, que tem capacidade, porque existem demônios a esse nível, eles podem personificar-se, pegar a imagem de você, de uma pessoa, e se apresentar como se fosse a mesma pessoa. É por isso que muitas pessoas pensam que estão falando com o avô dele, mas ele está falando com o avô, está falando com o demônio. Porque o demônio, ele vai andando com a tua vida, vai estando mais próximo da pessoa, na medida que essa pessoa não tem Deus na vida dele. E eles têm capacidade de quê? Imitar a voz, ganhar o mesmo rosto, ter as mesmas atitudes e até criar uma imagem de roupas que esta pessoa usava, para que as pessoas na visão dizem assim: eu avô fulano, era a voz dele, eu ouvi que era ele que estava falando. Pega isso, nunca esqueça disso. E o dia que aparecer um sonho como esse, você se levanta com toda a propriedade e não fica no sentimento, mas faz funcionar a tua cabeça, a tua razão. E você dizer: está escrito que depois da morte vem o julgamento e não há comunicação entre os vivos e os mortos. Então eu cancelo este mal. Não cai naquele sentimento que o avô e vai contar que eles vão fazer reuniões, vão fazer rituais e vão invocar avô fulano, estavam reunidos, depois começam a tocar batuque, e alguém aí manifesta, né? Fica possuída e começa a xingar e começa a falar das verdades da família, porque tem demônio que escreve as coisas que acontecem dentro das famílias, o nível de doença, a forma como a mãe fala, como se compõe, ele escreve.
Por isso que quando vão bandeira algumas pessoas, eles estão ouvindo relato de fatos reais. Mas quem revelou que bandeira? O demônio. Qual é o demônio? O demônio que fica a observar a tua casa, que está assistindo a tua casa. Mas vamos chegar para você entender. Então houve peleja no céu. Dragão dos seus anjos. O que significa dragão? O dragão tem pata de leão, boca de serpente e cauda de serpente. Ou boca de leão, pata de leão e asa de águia. O que representa força, agilidade e sagacidade. Quer dizer que é um ser inteligente, tem força destrutiva e tem agilidade, ele tem maneiras manipuladoras para enganar o homem. Sabe? Muitas vezes o diabo, ele se usa, ele se faz de escudo, usa as pessoas para ser escudo, porque há uma teoria que diz: quanto mais você for ignorante, quanto mais você não tiver conhecimento a respeito dele, melhor ainda. Mas eu também digo que não se combate com alguém que você não conhece. E a melhor forma de combater com o teu adversário é conhecendo quem ele é, como ele age, como ele pensa, como ele usa as suas manobras. Aleluia! Não basta só sai, você tem que ler Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que aprofundar o teu conhecimento na palavra, você tem que ter interesse em estudar, ir no discipulado da igreja, ir no curso de base da igreja, fazer o curso médio, fazer o curso superior, ter conhecimento para que você, quando ver a lutar contra o teu adversário, você tem conhecimento de causa, para que você não fique aplicando golpes no ar. Oramos muito e temos pouco resultado. Por quê? Falta conhecimento. Muitos de vocês estão aqui a orar. Mas por que as coisas não estão a mudar? Falta conhecimento. Conhecimento. E um grande problema é que a maioria está negligenciando o conhecimento. Não vem no dia da leitura da palavra, aqui tem dia da leitura. Qual é o dia da leitura aqui? Quinta-feira. Novidade? Quinta-feira. Piorou. Quando? Quinta-feira. Quinta-feira. Quantos pelo menos estão há 6 meses a participar? 2 meses. Vamos achar. Deus te abençoe. 1 mês. Deus te abençoe. Não, pastor, estou a semana. Tua oração é vazia. Você só vai falar, tá daquilo à toa, você não sabe onde você está, você não tem um alvo. Está entendendo? Você não pode pensar que a vida cristã, ela está aqui, parou por aqui, muito mais do que isso. Há um engajamento, somos chamados, somos soldados de Cristo, aleluia. E nós somos chamados a permanecer na nossa trincheira. E o próprio soldado em Cristo, ele tem um estilo de vida. Qual é o estilo de vida de um soldado? Está sempre em prontidão, coesão militar, aleluia. Amém. Os meus pais estavam aqui uma passagem que eu vou falar. O que é coesão militar? É uma fase de preparação para relembrar tudo aquilo que você aprendeu na luta, aleluia. E nós somos chamados para manter na nossa trincheira, para mantermos na nossa torre de vigília. Sabe por que as nossas casas estão invadidas, as nossas casas estão destruídas? Porque está desguarnecida. Você dorme muito como eu, aleluia. Ronca desde de manhã até a hora de acordar. Está desguarnecido. Não tem ninguém a vigiar, não tem nenhum sentinela. Você vai entender por que eu vou falar isso. A Bíblia diz que um anjo gritou: ai da terra, alegrai-vos vós que está no céu. Quer dizer, os anjos agora, dentre os seres, um deles, pela autorização de Deus, está dizendo uma realidade. O céu agora está livre, porque o acusador dos nossos irmãos foi precipitado. Mas em seguida diz: ai da terra e dos que habitam nela. Quem habita na terra? Quem habita na terra? Os seres humanos. Ai, há um ai atrás de você. Há um ai sobre a tua vida. Aleluia. Amém. Ai, por quê? Por que esse ai? Porque o diabo
o vosso adversário, o nosso adversário, porque o diabo significa adversário, tentador e muito mais. Por isso é que há pessoas que são diabo só por conta de terem comportamentos errados. Algumas pessoas às vezes se chamam feiticeiras, não é porque pega na vassoura e voa, é por causa do comportamento. Está tudo ligado com a fonte que vem diabo. Tudo que vem do mal, aleluia, é diabo. Jesus disse assim: um de vós é um diabo. Na tua vida tem muitos diabos, pessoas, sabia disso? Tem diabo. Você ia falar amém, mas eu vou falar no teu lugar, amém. Quem está aprendendo alguma coisa, diga amém. Meu Deus, acabou. Mas me fala para eles. Não vou eles. É precipitado. Caiu sozinho? Não. Carregou. E o anjo está dizendo: e não se achou mais lugar para eles. Eles quem? Os anjos caídos. Aqueles que outrora eram anjos eleitos, agora são anjos caídos, porque perderam o seu estado original. Qual era o estado original deles? Lá no céu, como seres santos criados por Deus, mas por conta da corrupção, eles se corromperam com o diabo, foram precipitados e agora perderam o seu estado original. Por isso é que demônios, lá no abismo, eles não podem mais ter a natureza de anjos, como lá no céu. É isso quando a pessoa peca. Quando a pessoa peca, ela perde a sua forma moral de fazer as coisas, porque ela não consegue fazer o bem, porque o pecado está lá na vida dela, está lá, moral. É por isso que alguns feiticeiros, pessoas envolvidas na bruxaria, eu lembro de um ex-satanista, ele disse assim, muitas vezes, ele via raras vezes o rosto dele, porque fez tanto ritual, que foi possuído de muitos demônios, que os demônios não lhe davam acesso para ver o rosto dele. Toda vez que ele via o espelho, via a cara de porco, via a cabeça de porco, ora a cabeça de cavalo, ora via a cabeça de monstro, ele via o rosto dele assim, que os demônios não lhe davam acesso dele ter capacidade de ver o seu próprio rosto. Mas Deus entrou na vida daquele homem. Amém. E aqueles demônios foram quebrados. Amém. E ele estava testemunhando o que Deus fez na sua vida. Amém. Aleluia. Amém. Diga para o irmão, não vem só nesse culto por vir, aprenda mesmo. Não vem só nesse culto por vir. Estou aprendendo. Aprenda. Para você ter testemunhar com propriedade. Tem coisas na nossa vida que só você dizer Deus é na hora. Mas tem coisas que é processo. Por que é processo? Porque você não está preparado ainda para receber coisas boas. Amém. Aqui tem jovens que, se Deus lhes abençoe e injetar dinheiro, cheio, igreja, mas concurso, fazer o que naquela igreja? Arrogância, nariz empenado, salto alto, cheio de nome top, soca é soca. Aleluia. Amém. Agora somos as cenas da Lives Tonic por aí fora. Aleluia. Amém. E ainda fica assim, Valéria, sabes que eu sou? Você é bom. O Senhor do povo vai botar no corpo. Esquece, tira essa arrogância do coração. Aleluia. Então por isso Deus está te olhando assim. Eu prefiro que ela continue assim. Humilde, ela só está bem humilde. Está a chorar. Aí que o Espírito Santo vai lhe abençoar. Não, essa aqui se lhe abençoar, vai te esquecer, Espírito Santo. Já te dá muito de trabalho? Se ainda assim já te dá muito de trabalho complicado, não conseguir perdoar, é uma pessoa difícil, mas ela vai na igreja, o Espírito Santo vai falar para Deus, sabe o que acontece assim? A intercessão do Espírito Santo é assim, né? E aí Jesus e o Espírito Santo diante do Pai, e Jesus fala, eu nem meu sangue por ela, Pai, mas eu conheço. Nos oculto, escondido. Eu sei que está lá bem no fundo da alma dela. Ela está orando para matar pessoas, mas essa oração não responde. Pai, tá bom, nós vamos. E às vezes, porque o Espírito
Santo ele tem esse papel, ele transforma a nossa oração e chega diante de Jesus. Não é isso que ela queria orar, mas ela queria orar isso aqui. E os demônios ficam felizes quando você faz essas orações aí sem sabedoria. Se olha na cara e fala assim, é nós mesmo. Se olha. Quem não conseguir te olhar na cara, desconfia. É suspeito. Mas eu fico admirado porque na igreja você não consegue olhar na cara do teu irmão. Qual é o problema? Fale na irmão, qual é o teu problema de olhar na cara? Fala o teu defeito assim na cara que você não consegue olhar. Fala de homem ainda bem na cara, irmão. Pode olhar. Ele dá um quadro, fala assim, você é minha família. Você é minha família. Não, na igreja eu sou meu inimigo. Tipo, o reino está dividido dentro da igreja. Eu ando fazendo uma caça às fofoqueiras da igreja. Eu cheguei nos anos e disse, já cheguei, irmão. Vocês choraram para Deus me mandar aqui vir. Se preparam. Fofoqueira destrói mais igreja do que alguém que fornicou aí. Porque o fornicou vai pagar os pecados dele sozinho, vai sofrer, mas não afeta assim tanta igreja. Cria rumores, mas não mata a atividade da igreja. Mas fofoca é perigoso. E se tem alguém que faz parte dessa turma, sai já lá. Porque se a espada da justiça de Deus te encontrar nessa condição, aquilo que você vai desejar nos outros demais da tua oração, vão te dar lá numa dosezinha. Vamos entender alguma coisa? Vocês são muito inteligentes. Amém. Oh, eu disse, vocês são muito Amém. inteligentes. Vamos entender. Como tenho mesmo só 10 minutos. 10 minutos que me deram. Nesses 10 minutos, vamos abrir o livro de Apocalipse. Vou pedir o irmão para ler. Eu vou começar a explicar isso. Apocalipse 12, vamos ler o versículo. Quem pode dizer assim comigo? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Repete mais uma vez, 1, 2, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não está falando, está fazendo. A tua Bíblia está falando, está fazendo. Amém? Mais uma vez para terminar. Conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. Aqui é conhecer Deus. E eu não fiz essas considerações normalmente quando estou falando sobre batalha espiritual. É importante saber, amados irmãos, nós não somos especialistas em demônio. Diz o quê? Nós não somos especialistas em demônio. Porque muita gente pensa que é especialista em demônio, né? Não existe essa especialidade, não sei. Se existe, eu preciso entender isso. Não existe. Nós não somos especialistas em demônio. Nós somos chamados a ser especialista do perdão, Amém. do amor, da reconciliação, Amém. da santificação, Amém. ser mestre nas coisas puras. Amém. Olha para fraco, olha para mim. Amém. Isso é vida. Deus já mandou. Amém. Vou pedir o Gustavo para vir aqui na frente para ler em voz alta. Se você quer doce. Daí dá para ler? Dá para ler? Então lê lá. Apocalipse. Vamos até o versículo 11. Capítulo 12, família. Apocalipse. Quem já encontrou, fala bem. Amém. Ajuda o irmão Gustavo. Amém. E eles o vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Olha 11. 11. Vamos ver um pouco mais para poder ajudar a entender tudo isso aqui. Vamos até o céu. Então houve guerra no céu. Vamos lá. Preste atenção. Leia a tua Bíblia. Olha para a tua Bíblia. Olha para a tua Bíblia. Olha para a tua Bíblia.
Quem está no Facebook, sai do Facebook, sai em nome de Jesus. Amém. Sai mesmo agora em nome de Jesus. Entra na Bíblia. Que infelizmente o diabo nos ataca muito, não estamos no culto, entramos no Facebook, fica mais. Mas sabe, isso acontece muitas vezes, mas até coisa outra é. Pessoas que servem no culto, eles ficam muito distraídos aí. Cuidado, isso é perigoso. Vamos lá. E veio batalha do céu. Nova versão vai dizer, e houve uma batalha No céu. Onde que houve a batalha? No céu. Continua. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Quer dizer que são anjos caídos, que estavam do lado do dragão. Amém? Amém. Quer dizer que atribuíram até um nome dele, que era outro hora, que era o ungido, agora é chamado de dragão. Continua. Olha, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Quer dizer que perderam o lugar original, não é isso? Sim. Qual era o lugar original dos anjos? O céu. Mas nessa batalha eles foram derrotados e já não se achou Lugar. lugar para eles, longe do céu. Vamos embora. 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás. Olha só, pega mais um nome para ler dragão, antiga serpente. Aleluia. Por isso é que ele enganou a Eva na forma de uma serpente. E tem muitas pessoas que têm comportamento de serpente dentro da igreja. São perigosas essas pessoas. Hã? Já viram uma serpente? Ela vem assim de forma sorrateira, né? Tipo, não quero nada. Mas já tem o veneno preparado. O alvo já está bem localizado. Aleluia. Depois vem, te enrola, tem que dar um abraço, mas está te enrolado. Está te neutralizado. Está tendo domínio sobre a tua vida. Cuidado com os argumentos de pessoas e abraços falsos. Aleluia. Porque alguns abraços estão misturados com táticas do diabo. Para quando encontrar a fragilidade, ele pumba, você caiu. Oh, Jesus. Cuidado com a serpente. Amém. Por isso que Deus, no nome de Jesus, neutraliza todo o veneno da serpente. Amém. Bora. Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra. Espera só, quem é que engana todo mundo? Satanás. E agora foi precipitado na terra, né? Continua a enganar ou ele parou, deu uma pausa? Continua. Espera só, estamos aqui reunidos nessa altura, ele está enganando ou não está enganando? Está. Quando estamos a dormir, ele está enganando ou não está enganando? Está. Se nós orarmos, ele está enganando ou não está enganando? Se nós não orar, ele está enganando ou não está enganando? Está. Então, isso significa que ele não tem férias, não tem fim de semana, ele trabalha 24 sobre 24 só para fazer pressão, opressão na humanidade, na sociedade, nas famílias, na vida das pessoas. Aleluia. Fala para o irmão, você tem que orar mesmo, diga, deixa eu orar mesmo. Porque demônios não terão férias. Sabe aquele dia que você não vem na igreja? Demônios estão a trabalhar contra a tua pessoa, para matar a tua vida. É de preferência que a gente venha ficar desgastado na presença de Deus, mas estou bem espiritualmente. Porque Deus está como se tivesse com saúde, mas está precisando. Gostava. Só ficou 3 minutos. Avança. E os seus anjos foram lançados com ele. E viu. Espera só, observa isso. Os seus anjos foram lançados com ele. Ele quem? Satanás. O chefe. Lhe mandaram pessoas capangas. Os demônios são capangas de Satanás. O chefe dele falou: atacar. E os seus capangas só obedecem. O demônio tem medo de voltar para trás, porque eles se voltarem vão ser castigados pelo chefe dele chamado Satanás. Vamos embora. 10. E viu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada esta salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus
e já usava de dia e de noite. 11. E eles obedeceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Olha, não amar a sua vida até a morte. Eu falei aqui, né? Amar a minha própria, não amar a minha vida é eu cansado ou não cansado. Estou sempre na presença de Deus. Amém. Amém. Não estou amando a minha vida, mas por conta da minha salvação, meu futuro eterno, eu vou me sacrificar para Deus. Eu prefiro viver cansado aqui na terra para descansar lá no céu, do que viver relaxado aqui na terra, descansar na terra e ter atividades do inferno. Sabe, muitas pessoas infelizmente do inferno. Sabe qual é essa atividade dentro do inferno? Ai, ui, me tira daqui. Você quer ter esse tipo de atividade? Até atividade estranha, né? Não é bem estranho? Eu não é? Se você quando quer uma bolazinha de fungo, aí aquele fungo de pala-pala, você sente dor, vai com manteiga, vai com água. Agora imagina, aquilo vai ser mesmo dançar. Qual é a música, a dança que estava até agora? Qual é a dança? Tem muitos fingidos aqui, sabe? Fala. Quando está desfeito nos casamentos, você vê. Tu viu uma irmã fazer assim. Os irmãos se levantaram aí. Você sabe, tá verdade, você sabe. Aleluia. Amém. Ela gastou que aí. Oh. Fala, meu irmão. Tem atividade para você aqui na terra, no inferno não. Tem atividade para você aqui na No terra. inferno não é teu lugar. O inferno não é teu lugar. Deus já colocou na cruz, riscou no livro do diabo, no livro da morte, e agora teu nome está escrito no livro da vida. Você é família de Deus, você é propriedade de Deus, você agora viver na terra para derrotar Ele, e quando partir na terra, você vai se encontrar com teu papai. Ei, glória a Deus! Diga, Jesus, eu te amo, eu te amo. Felizmente não tem amor. Que Deus rico e poderosamente abençoe. Amém. Amém. Pode inclinar a sua cabeça. Deus vai chamar a vida.